seja muito bem-vinda em mais uma edição do Meeting Office, aqui da WorkLab, direto do WorkLab, com patrocínio da Cavalete. Eu sou o Gumar Carvalho, ao meu lado está o sempre elegante, figura ilustre, Luiz Onário. Gostou? Muito obrigado. Muito bem, depois a gente vê o conta-cheque. Isso. E também estamos também com dois convidados especiais, que é a Luciana e com o Marcelo da OMA. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, Gumar? Tudo já. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E, para quem não conhece vocês, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês e da empresa. Então, em primeiro lugar, bom dia, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Obrigado. Acho que assim, a gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores antes de começar. Eu sou sócio fundador da OMA, né, Marcelo. A empresa tem 27 anos e acreditem, essa é a primeira vez que eu venho ao mercado conversar, né? Porque eu nunca estive, por diversas situações, mas nunca estive à frente desse contato, desse trabalho comercial e do contato com o mercado. Por questões de ter sócios cuidando disso, enfim, por diversos motivos. Então, primeiro, muito obrigado. É uma honra, uma alegria estar aqui, uma oportunidade. Sou Marcelo, formação de engenharia, sócio fundador da OMA, né? E desde 1998, né? E aqui comigo está a Lu, nossa head comercial, Ciana Macedo, com longa experiência no nosso mercado, já com a gente há mais de ano, assumiu toda a nossa área comercial, me fez sair do casulo, né? Me fez sair da caverna, falou, Prisco, se você não sair comigo, eu não vou encampar esse trabalho, mas vou deixar a Lu se apresentar aqui. É isso, meu nome é Luciana Macedo, eu já estou no mercado de área comercial de obras corporativas já há mais de 10 anos. Estou aí aprendendo, né, com a complexidade do mercado e já estou lá na OMA há 2 anos. Então a gente vem galgando aí bastante sucesso, né? Sim, foi um trabalho, a Lu começou um trabalho de reestruturação completa, né? Acho que a gente vai conversar um pouquinho aqui na área comercial e na parte que faltava também um pouco na parte estratégica, né? Estratégica voltado para a parte comercial, né? Aonde a gente quer estar, aonde a gente quer chegar, leitura um pouco de mercado, como está o nosso posicionamento, né? Reestruturando toda a parte nossa de marketing, né? Que realmente, depois da pandemia, acabou sendo relegada a segundo, terceiro plano e ficou abandonada. Então, a Lu vem construindo um trabalho interno silencioso, né? E agora esse trabalho cresceu e começa a aparecer, vai começar a ir para o mercado, a gente vai começar a sentir, né? O exemplo disso é a gente estar aqui com vocês hoje em primeira mão, batendo esse papo. E tem alguma coisa nova que vocês possam estar adiantando? Olha, tem a nova OMA. Mara, a gente está chamando de Neo-OMA. Né? A gente criou esse slogan interno, por quê? Porque é uma empresa com 27 anos, centenas de projetos realizados, literalmente, né? Madura, experiente, mas é uma criança. Né? Nesse aspecto é uma criança, porque é uma nova fase, são novos processos, são novas pessoas, é um novo posicionamento mercadológico, né? Então é uma nova fase, realmente uma nova fase, e aí tem novidade, né? A grande novidade, não sei se já entramos nesse bate-papo. Vamos conversando. O que é? A OMA sempre foi conhecida como empresa de arquitetura, engenharia e construção, né? Mas a OMA, na sua vocação desde o início, sempre foi uma empresa de engenharia e construção que tinha arquitetura, né? Tivemos uma excelente arquitetura, excelentes profissionais, tal, mas a vocação da empresa, né? Pela minha formação, sempre, formação do meu sócio que fundou a empresa comigo lá atrás, sempre foi engenharia e construção, né? Então, qual é a nova fase? A gente encerrou já faz 2 anos, né? Mas não estava contando isso de forma eficiente para o mercado, vamos dizer assim. A gente encerrou a arquitetura. A gente não tem mais arquitetura, né? Hoje eu trabalho com os especialistas, com os grandes nomes, com os nomes, com escritórios novos, escritórios recentes, escritórios antigos, escritórios grandes, escritórios pequenos, mas hoje a arquitetura é nosso cliente, né? Essa é a nova fase. A empresa foi estruturada e está sendo estruturada para servir não somente o cliente, que é o proprietário e usuário final do nosso produto, que é a obra,
mas também o arquiteto, porque o arquiteto é meu parceiro, né? E durante muito tempo, a OMA foi vista como concorrente, e era concorrente da arquitetura. De uma certa forma. Em 27 anos, a gente sempre sempre tinha, sei lá, vou dar uma estatística qualquer aqui, mas muito próxima da realidade. Pelo menos 1/3 dos projetos que rodavam dentro da empresa sempre vinham de arquiteturas externas. Mas vinham de arquiteturas externas, porque era o modelo ou da gerenciadora, ou o cliente já tinha, ou era indicação, diversos motivos, ou algum arquiteto que queria trabalhar com a OMA, enfim, de relações que a gente também construiu com excelentes arquitetos, mas a gente tinha arquitetura interna. Então, eu era concorrente. Né? E hoje essa neo-OMA é justamente o encerramento dessa fase, e eu continuo praticando tudo aquilo que a gente aprendeu, que é a operação através do design build, muito, aonde a gente opera junto, assumindo a responsabilidade do projeto junto com um parceiro de arquitetura, ou mesmo no turnkey. Só que o que eu faço no turnkey? Quando o cliente quer um turnkey, eu escolho o parceiro, eu elenco, eu indico, claro, o cliente, sob a aprovação do cliente, ele entra, eu escolho, aí eu escolho de acordo com o perfil do projeto, de acordo com a capacidade de absorção desse projeto no momento daquela arquitetura, mas essa é uma nova fase, e isso requer novos processos. Novos approaches, novo treinamento da nossa equipe para atuar dessa forma, né? E já estamos tendo um excelente resultado. É isso que eu queria perguntar para você, né? Como que essa transformação toda tem impactado o teu trabalho? Assim, como é que isso tem alavancado? Eu acho que a gente tem uma vantagem competitiva, porque a gente consegue ler o cliente e entender que linguagem aquele cliente quer para o escritório dele, e aí a gente vai buscar parceiros que atendam indicar o escritório de arquitetura, né? Que atenda. Então, os arquitetos têm, às vezes, um perfil mais conservador, mais arrojado, mais tecnológico. Então, a gente faz essa leitura, né, do cliente, para onde que esse cliente quer levar o projeto dele, e a gente vem embarcando os escritórios. Então, acho que isso dá para a gente uma condição de oferecer para o nosso cliente uma opção maior, né? Então a gente participou já de coisas que a gente levou 2, 3 escritórios para que o cliente optasse, né? E a gente acaba tendo uma gama de fornecedores, né? De escritórios, parceiros, para a gente ir movimentando. Então a gente está aí nesses últimos processo, há um ano mais ou menos. 2 anos quase que a gente está assim, e eu acho que bons resultados. É interessante que também você tem um caminho inverso, né, dos escritórios. Começando a se abrir, porque a partir do momento que ainda hoje, eu quando sento para conversar e aí é assim, né, eu saí do escritório e comecei a ir ao mercado e comecei a receber muito. Aconteceu faz semana passada. Tive com um grande escritório, com quem a gente já trabalhou muito tempo atrás. Quando fui conversar, ele não sabia. Ele literalmente não sabia que a gente tinha encerrado a arquitetura. Ele falou, pô, mas... E tenho recebido um feedback muito positivo. Falou, pô, que legal. Né? Vou contar aqui. Eu já escutei de escritório no passado, né? Quando eu tinha arquitetura. Falou assim, não vou te fazer projeto com você, porque você tem arquitetura. Fecha a tua arquitetura que eu faço projeto com você. Só que eu tinha um nível de dependência muito forte, de um volume muito grande de captação com a minha arquitetura. Então, reestruturar, né? A gente pivotar a empresa para mudar não foi um processo simples. Né? Agora tem 2 anos, mas é um processo que veio acontecendo. A gente tinha uma equipe muito grande. Você falou, você tinha muitos arquitetos. Né? Eu tinha um andar só de arquitetura, tinha um investimento em software para arquitetura muito forte. A gente foi case com Autodesk implantação de BIM. Né? Enfim, teve uma história aí e teve que fazer essa mudança né? Trocar o pneu com o carro andando. Enfim, montamos uma estrutura desde o diagnóstico, preparação do ambiente interno. Mas essa jornada toda, ela está presente, ela existe. Né? Ela está no DNA da empresa. Então, isso é positivo, porque quando eu chego para conversar com o meu parceiro, com o arquiteto do cliente, eu já tive arquitetura, eu sei quais são as dores. Então uma vivência. Eu não estou do outro lado, eu tenho a experiência de estar do mesmo lado.
de conhecer a dificuldade, a definição, os prazos, a interação com os projetos complementares, né? Então, isso é um diferencial que é uma vantagem para o relacionamento. Verdade. Porque a gente traz para o dia a dia o que a gente viveu. Sim. Embora a gente não faça mais, mas assim, na minha equipe de suprimentos, na minha equipe de orçamento, na minha equipe de gestão de projeto, na minha equipe de, inclusive, financeira, existe esse DNA lá atrás da arquitetura. Então é muito fácil a gente falar, a gente fala a mesma língua. Aí os riscos acabam sendo mitigados também, né? É mais fácil. Se bem que nenhum projeto tem risco, eu imagino. Né? Solução de eu diria que assim, qual é o projeto que não tem desafios todos são, mas que não tem problemas? Eu não conheço. Mas a solução desses problemas muitas vezes se torna mais fluida ou mais rápida. Né? Porque a gente encontra caminhos e muitas vezes você tem que, para entregar na forma como você quer, você tem a forma ortodoxa e recomendável, né, de desenvolver um projeto e muitas vezes você precisa atuar de forma que eu chamo heterodoxa, por causa de prazo, por causa de necessidade, customização do processo de acordo com a necessidade do cliente, né? Então, nessa hora, a flexibilidade e a agilidade faz toda a diferença e ajuda muito. E a equipe tá habituada a isso, né? Nosso time de engenharia, por ter vivido com arquitetura o tempo inteiro, ela sabe quais são as dores, sabe contornar, sabe criar soluções em ter um conjunto, olhar mais completo. E não fica aquela disputa, né? Conhece o idioma também, né? Isso é uma coisa extremamente importante, que tá na nossa história e houve um cuidado muito grande para a gente não perder isso, né? Para a gente não... Essa cultura ela está enraizada, mas se você não ativá-la constantemente, ela acaba ultrapassada. Né? É que nem um corpo. Né? A gente desenvolve aquela musculatura que a gente está usando. Claro. Aquela que a gente não usa atrofia ou fica mais fraca. Você tem que estar ativando aquilo e aí a gente está sempre ativando isso. Eu trabalho muito com a barriga. Está bem desenvolvida. Nossa! E com a boca, né? Também, né? Agora, não só para falar, mas para mastigar, né? Agora, usando esses termos, né? Mastigar e falar. Se algum escritório levanta a mão e fala, putz, não estou conseguindo digerir, mastigar bem esse projeto, não estou conseguindo falar direito com o cliente, vocês podem me ajudar? Vocês ajudam? Claro, mas claro. Não, ele não precisa nem chamar. Né? O problema dele é o meu problema. E eu vou dizer, em obras acontecem desvios. Acontecem desvios de projeto, acontecem desvios de execução. Né? Um dos nossos diferenciais eu nunca vendi, nesses 27 anos, que a gente não tem problema, né, em obra. O que eu digo é, quando você tiver problema, você vai falar conosco. Com quem você está sendo, né, comigo, com os meus diretores que passaram, né, sejam eles de engenharia, comerciais, você vai falar direto com a gente, com quem está te atendendo, e nós vamos estar na linha de frente para resolver. Mas acontecem todos os dias, acontecem todas as semanas. A gente enfrenta. Eu enfrento problemas da execução que executou errado, a gente precisa corrigir, e eu tenho a parceria do arquiteto. Muitas vezes eu chego para ele e falo, puta, aconteceu isso aqui, nós não temos prazo de resolver. Né? E ele faz uma adequação no projeto para a gente, né, ter o resultado que a gente quer. Como acontece o inverso, que é o seguinte, puta, eu errei aqui numa especificação, não dá para executar, e aí eu preciso que você refaça, já continuamente. Refiz parte do projeto que o arquiteto, quando olhou, falou, puta, eu projetei isso, mas sinceramente não está legal. Não é isso que eu quero entregar para o cliente. Ou eu tinha, né, aconteceu recentemente, eu tinha uma persiana a ser instalada aqui, eu desenhei errado, né? Esse cortineiro, não vai caber o motor, eu preciso que você refaça aquilo que estava desenhado. Eu vou expor, eu vou levar o problema, a gente precisa trazer a solução. Isso vai acontecer, a gente vai reconstruir. Eu estou dando um exemplo que aconteceu recente, está na minha cabeça, mas acontece com frequência. Toda hora, né? Toda hora. Frequência. Toda hora. Projeto complexa, toda hora. Né? Acontece muitas vezes, o cliente tem parceiros. Né? Por exemplo, o cliente tem uma marcenaria e ele escolhe a marcenaria dele.
não tem problema. Por mais que a gente faça a gestão do projeto todo, indo às vezes até a empresa acompanhar o desenvolvimento da produção para ver se está em dia, isso tem atraso, que impacta na minha obra e impacta no arquiteto, na entrega do arquiteto também, né? Mas a gente não está lá para elencar problema, a gente está para trabalhar na solução. Essa é a postura que nós temos e que eu cobro do meu time, né? De toda a equipe, que é o que a gente não tem um problema de ego, né? Quem está certo, quem está errado. A gente olha, né? Um problema é sempre uma lição a ser aprendida. Uma dificuldade é sempre uma dor, é uma lição a ser aprendida. Então, eu sempre digo, é olhar dali para o futuro. O projeto que não tem problema é o que está no papel, né? É isso. A realidade tem, e isso faz parte, são oportunidades. A gente evoluiu e vai continuar evoluindo diante disso. É o que eu digo. Hoje, quando eu estou aqui com vocês, nesse processo, eu estou aprendendo. Né? Claro. Tem 27 anos, mas assim, humildemente falando, a gente está aprendendo todo dia. São millennials. É isso aí. Vocês são millennials, né? Tem um timing diferente, trazem um processo de pensamento, inclusive, diferente. um pouco diferente, que a gente se adapta, tem que se adaptar. Ô Prisco, conta pra gente, você tem algum case ao longo desse tempo que seja muito interessante? Não precisa falar o nome da obra, mas que você possa contar quais foram as dificuldades e as soluções? A gente tem... Luiz, são vários, né? Estou tentando, assim, dia a dia de projeto, de obra. De uma obra que foi um sucesso, vamos dizer. Além do normal. Eu diria que no final, toda obra é um sucesso, né? Mas a gente teve, eu me lembro sempre de um projeto, né? Vou falar coisas que são diferentes. A gente tinha um projeto e a gente tinha um cliente que tinha toda uma estrutura de reflorestamento, né? E a gente ele queria que todo o madeiramento, toda a marcenaria, todo o acabamento fosse feito com madeira dessa área. Então a gente chegou aí com o arquiteto, com a arquiteta, na fazenda de reflorestamento, distante de São Paulo, escolher os troncos que iam ser processados para que fossem processados, cortados e tratados para que pudessem ir para o processo de produção, para que fossem ser aplicados da forma como o cliente queria. Então é uma customização absolutamente... Detalhe, o projeto era num prédio tombado, historicamente, então tinha todo um cuidado para tratar, para instalar isso. Teve um desafio muito grande lá atrás, onde a gente... esse foi um desafio de engenharia, né? Já faz um tempo, mas a gente fez em parceria com uma construtora, né? Foram 21 mil metros quadrados, eles subiram um build-to-suit, eles subiram um prédio e a gente fez o interior, né? E estava num local que era um local, vamos dizer, sujeito a muita violência, né? Na proximidade. E aí a gente era uma discussão, pele de vidro no edifício, não vamos fazer blindado, não vamos fazer blindado, não, vamos fazer blindado. E quando a obra estava sendo entregue, a gente encontrava diversos projéteis, né? Os buracos e dentro. Então criou um pânico, o cliente falou, não, vamos mudar, agora nós precisamos resolver. A obra quase entregue, e aí a gente teve que fazer toda a blindagem da pele de vidro, sem trocar o vidro, por dentro, né? Foi um case na época, tal, não quero citar nomes nem nada, mas eu acho que era o desafio, né? Uma outra história. A gente tinha um cliente num monousuário, num prédio, na Paulista. Eram 500... esse prédio estava dimensionado para 500 pessoas e ele entrou de acordo com... Enfim, a ocupação permitia, com 750 pessoas, só que ele precisava rodar com uma estrutura full-time de cogeração, não só de cogeração, mas de redundância... de energia, né? Enfim. E a gente tinha, eu lembro que na época eram geradores de 500 kVA operando,
né? Coincidência, mas para 500 pessoas. E a gente colocou 750. Primeiro, a gente precisava gerar essa energia, né? E segundo, a gente precisava fazer o aumento de carga. Só que, né, o cliente não tinha tempo para esperar. Então, ele mudou e a gente teve que complementar a energia durante a ocupação dele, durante o processo de mudança, né, com um gerador adicional. Né? Então, a gente teve que instalar, ele tinha um gerador no subsolo, a gente teve que instalar um gerador complementar, fazer todo o chaveamento, fazer toda a instalação e a alimentação para que ele operasse e estar pronto para que, quando saísse o novo quadro de entrada, reverter tudo isso e trocar a geração que ele tinha lá no subsolo por uma geração redundante de 750 kVA. Tudo isso com o prédio funcionando em plena Avenida Paulista. Então, esse foi um case. Né? Na época não existia o Power Bank ainda, né? Não. Cada um levava o seu, por exemplo, resolvia. Não era uma solução disponível, vamos dizer, para esse site naquele momento. Mas, sim, eu estou tentando lembrar de coisas que são relevantes, que são histórias diferentes. Hoje se torna engraçada, mas na época era... E tem muita história, tem muita Porque história. É sempre engraçado que quando o cliente aciona, né, a gente, e o projeto vai ganhando corpo e tal, aí quando está na fase final do fechamento, alguém na reunião, sempre assim, vira e fala assim, então, mas tem um detalhe. Sempre tem detalhe. Sempre tem um detalhe. Quando o cliente falou, mas tem um detalhe. Daí vem coisa. E aí, depois que você já está com o caminho andado, né? Está ali já nos finalmente do projeto, você vai fazer o quê? Você abraça, a gente tem um time de planejamento, então a gente faz todo um planejamento, faz mapeamento de risco e vamos, e toca. Uma diferença, talvez, que venha do passado, né? A gente veio de uma época onde a gente trabalhava muito por volume, né? Então, você tinha uma estruturação de processo, mas trabalhava muito no volume, né? Eu mesmo, durante esses 27 anos, estava um pouco mais... Sempre vivia um pouco mais afastado da operação, né? Deixava com diretor de engenharia, diretor comercial e tal. Depois que a gente pivotou e mudou, e óbvio, como todas as empresas do mercado, felizmente isso já está longe, né? A gente passou por uma pandemia que mudou tudo, reestruturou todas as empresas, reestruturou, a gente mudou característica, inclusive estrutural da empresa, tal. Hoje a gente tem um foco muito diferente, que é um foco muito voltado para a qualidade, muito voltado para estar próximo ao cliente. Não tenho uma preocupação com o volume, eu tenho uma preocupação com aquilo que a gente consegue atender, como a gente consegue atender, o perfil do trabalho que a gente consegue atender. Né? Então, houve uma mudança de postura, uma mudança de postura. Por isso que a gente diz que é uma nova, é uma criança, porque é uma nova, realmente é um novo approach, é uma nova estratégia nossa, enfim, mais que uma estratégia, é um novo posicionamento. Tá. E o marco disso foi a pandemia? Não foi, veio depois da pandemia. O que aconteceu? Luiz, nós nascemos numa época, em 1998, né? Vamos contextualizar isso. Era uma época que a gente vinha recentemente de estabilização econômica, né? Se eu não me engano, o RV, primeira gestão Fernando Henrique, né? Collor um pouco antes abrindo o país, mas estabilizou a moeda em 94. Então a gente estava se abrindo. Então tinha muita empresa chegando no Brasil, né? E o tônus do atendimento no nosso mercado era o tanque. Né? As empresas que existiam na época, algumas não existem mais, outras existem, estão aí, sempre era o tanque. O mercado vinha para o tanque e não tinha. Hoje nós temos uma estrutura muito capilarizada, diversos fornecedores, diversos concorrentes, diversas construtoras, diversos birros e escritórios de arquitetura, gerenciadoras. Né? Mas essa estrutura, esse cenário, esse contexto, ele não existia lá atrás. É verdade. Né? Então, o que existia era muito o tanque e muito cliente que vinha de fora. Então, a gente atendia muito clientes internacionais e eu fiquei sempre voltado nessa parte interior
né, que a gente atendia o que a gente chamava dos project managers, que vinham de fora, a empresa chegava, muitas vezes a empresa não tinha base no país. Ela estava abrindo, isso foi muito comum na história da OMA e acredito que essa empresa primeira filial, né? Primeira filial, primeira base no país. A gente ajudou muitas empresas a se instalarem aqui, né? Enfim. E aí, isso levou a gente ao atendimento do turnkey, a criar o turnkey, porque quando eu cheguei já era o contexto, já era assim que o mercado trabalhava, e a gente se especializou e ficou muito focado nisso, né? E por que eu estou contando essa história? Porque você falou da pandemia. Só que por diversos vetores que impulsionaram diversas forças no mercado, isso veio mudando ao longo dos anos, e principalmente os últimos 10 anos, mas a OMA sempre foi uma empresa de um marketing muito passivo, né? A gente era comercialmente mais reativo, né? A gente tinha um nome forte, tem um nome forte, as demandas vinham até nós, a gente não ia. Eu mesmo estou aqui, nunca me expus a ir ao mercado, fazer captação, trabalhar, estabelecer um networking. Isso era muito bem feito, vamos dizer, por profissionais que passaram, por sócio, por pessoas que estiveram conosco, sempre foi muito bem feito, não precisava fazer. Então, só que o que acontece? Isso criou uma certa miopia dentro da empresa. Eu enxergo isso hoje. Isso criou uma miopia de não enxergar as transformações pelo qual o mercado estava passando, pelo nascimento de um novo modus operandi que concorreu com este modus operandi que existia, foi se estabelecendo, ocupou seu espaço, ganhou um volume, as gerenciadoras tiveram um papel muito forte nesse trabalho, né, que era o trabalho. Quando você está executando um projeto lá fora, a gente executou alguns para clientes aqui que foi para fora, ou é o mesmo modelo, você tem o AEC muito bem definido, né? Arquitetura, engenharia e construção muito bem definido, um papel do project manager. Mas isso no início aqui no Brasil, nesse boom, não era muito claro, era só o turnkey, depois isso foi pulverizando, a gente tem aí vários gerenciadores que fortaleceram esta via. Não existe o melhor, né? Existe o mais adequado para aquele projeto, para aquele approach, para aquela empresa, mas isso foi, e a gente não detectou isso. Tá? Então, assim, quando veio uma pandemia que mudou tudo, mudou volume, mudou tipo de trabalho, mudou reestruturação, o perfil de projeto. E depois da pandemia, esse nosso mercado continua sofrendo, né? Por quê? Porque os escritórios buscavam outras coisas, buscavam um tipo de modernização, um tipo de acolhimento. Mas mesmo na esteira, a pandemia acabou em 22, mas mesmo o mercado imobiliário, e aí eu não sou especialista para falar, eu sou um estudioso, mas a gente tem, vocês têm esses dados, ele começou a se recuperar um pouco depois, um ano depois, que as lajes começaram a se recuperar. E a gente, quando veio a pandemia, e quando a gente saiu da pandemia, é que a gente percebeu que a gente estava mal posicionado. Essa miopia de não enxergar o posicionamento do mercado, né? Essas mudanças, né? E a gente estava com a nossa arquitetura, com todo o sofrimento de estruturação de equipe que a gente teve, né? E mudança de forma de trabalho que a pandemia trouxe, também trouxe muita coisa boa, mas a gente sofreu com a pandemia e com um posicionamento errado de mercado em relação ao que a gente queria fazer e ser. Que fazia antes. Então, assim, não foi pós-pandemia, foi depois. Porque aí o mercado voltou e a gente sentiu que a gente não estava voltando para o que a gente queria. E aí que começou o meu questionamento, né, a minha indagação, que eu comecei a me aprofundar, comecei a entender e falei, tem alguma coisa errada acontecendo. E aí que eu fui entender, né, nessa esteira, né, desde que a gente nasceu em 98, mas depois disso, muitas empresas cresceram, concorrentes meus se fortaleceram com relações com arquitetos e a gente não tinha esse link. A gente não criou, a gente não trabalhou, fazer um meia-culpa aqui, a gente não trabalhou esse link, a gente não fez esse networking. E isso começou a fazer falta. E aí eu comecei a entender. Claro que por um viés e por um foco e uma vocação absoluta de engenharia, embora tenha tido excelentes projetos, excelentes profissionais, que hoje estão muito bem colocados ou têm seus escritórios, ou estão muito bem colocados em outras empresas, em empresas de arquitetura, com uma história, com uma carreira linda, a gente olha aqui se desenvolveram e tem muito orgulho de ter sido a base disso.
lá atrás não era a nossa vocação. Eu tinha mais uma arquitetura mais funcional, mais eficiente, né? E eu não tinha a condição da concorrência do encantamento, porque não era a nossa vocação. Né? Entre eu trazer a diretoria, uma diretora nova de arquitetura, um diretor ou uma diretora nova de engenharia, o investimento ia sempre para a engenharia, o foco estava maior, porque era natural. Não estou falando que é certo, só estou falando que não era a nossa vocação. Foi um momento. E aí, Luiz, a gente primeiro passou a enxergar. O primeiro processo foi pós-pandemia, um ano depois, o que está acontecendo, como é que isso está funcionando, né? Precisamos mudar. Né? Diagnosticar é uma coisa, executar é outra, colocar em prática é outra, e de forma menos traumática possível, mantendo a continuidade do negócio. Claro. Então, foi um processo. Por isso que nós estamos 2 anos, mas é que, assim, 2 anos, mas é que eu comentei no início da nossa conversa que a Lu está fazendo um trabalho muito forte, que a gente precisava repensar mesmo. Não era só um trabalho. Esse trabalho, você tem a execução e você tem o planejamento. É um trabalho que começa, não tem fim. E a gente precisava replanejar, e aí você precisa parar, e muitas vezes você precisa ter uma visão, né, de fora. Né? Pensar, é um termo muito usado e cai no clichê, mas você tem que pensar fora da caixinha. Você tem que abstrair, sair, e muitas vezes quem está de fora enxerga melhor do que quem está dentro, porque quem está dentro está contaminado, ou vendo uma estrutura. Então, eu precisei repensar isso. Então, esse processo nosso de reestruturação não foi devido à pandemia. A pandemia me mostrou que eu estava num posicionamento que não era o que eu queria. Não era como eu queria atuar. Não significa estar errado, mas não era o que eu queria. E então, se eu queria uma coisa, né? Já dizia Albert Einstein, né? Quer dizer, o que diferencia os animais dos humanos é a gente sabe que se a gente quer algo diferente, a gente precisa fazer algo diferente. Se você não fizer algo diferente, você não tem um resultado diferente. Né? Se você faz sempre a mesma coisa, você tem que sempre o mesmo resultado. Se você apertar a tecla A no computador, vai aparecer A na tela. Você quer que apareça B, você tem que apertar outra tecla, vai? Maneira figurada de falar. Mas é isso. Então a gente teve que repensar, teve que entender, né? Isso foi muito doído, né? A gente teve que abrir mão de coisas que eram muito importantes para nós. Foi criado. Né? Foi criado, até de relacionamentos extremamente importantes, né? Consolidados, mas a gente teve que rever isso e construir com muita calma. Hoje, a gente olha que precisava ser feito, é um sucesso, a gente está colhendo, é o caminho que a gente vai ter. Gosto muito sempre de olhar para o futuro e não para o passado. O passado é a lição aprendida, né? Que é um caminho que a gente tem, mas não foi fácil. Luciana, e como é que os arquitetos estão recebendo esse contato teu com essa informação nova que você tem? Como é que estão? Eu acho que eles... primeiro, a gente teve uma preocupação aí de começar a sair para o mercado para explicar isso, né? Então, fiquei um bom tempo aí fazendo 1 a 1 essa conversa. E depois que eles absorveram, né, tiveram esse conhecimento, as coisas começam a chegar, né? A gente tem uma boa fonte de captação, então a gente fazer esse trabalho de levar negócio para eles também, eu acho que é uma boa alternativa para eles, né? E eu acho que assim as coisas estão caminhando, né? E o objetivo da gente estar aqui hoje expondo isso é para que a gente amplie isso. Essa relação com os profissionais. Eu diria, Luiz, que nós estamos... o trabalho está pronto, mas nós estamos começando a divulgar. Esse trabalho que a Lu está fazendo e faz ainda é um trabalho de formiguinha. Ainda é um trabalho muito corpo a corpo. E eu diria que está cheio de empresa que ainda não sabe que isso está acontecendo. Cheio de parceiros possíveis nossos. E está cheio de empresas novas de arquitetura que não nos conhecem. Né? Por exemplo, eu tenho trabalhando com um parceiro novo que já era o arquiteto do cliente, a gente chegou, está trabalhando, ele me deu um retorno, falou, pô, a gente está adorando trabalhar com vocês, pô, eu quero ter vocês no residencial. Não é uma linha de atuação nossa, embora tenhamos feito alguns, não é uma linha no qual a gente explorou. A gente atendeu por necessidade, por solicitação do cliente, né? Por amizade com o cliente,
mas pedindo, eu quero que você venha, eu estou adorando, puta, estamos sendo muito bem atendidos, né? E empresa, um arquiteto que eu nem conhecia. Ele não me conhecia, eu não conhecia. Por isso que eu digo que isso é um trabalho ainda de formiguinha que está começando e que a gente está revendo, a gente está estruturando toda a nossa comunicação, né, de mídia social, de marketing, já disparou isso, mas está começando, para começar a contar essa história. Esse é um trabalho, como você colocou, que começa e não tem fim. Não tem fim. Porque é dia a dia, é day by day, repetition, né? Porque se você olhar o tamanho do mercado, né, e da configuração dessas empresas que vão ocupar escritórios e tudo, existem vários tipos de relação. Tem o presidente que acabou de fazer a casa dele com o arquiteto e pede para esse arquiteto fazer o escritório, né? Nem está aqui no nosso... Não tá e ele tem um perfil bom para vocês, exatamente, porque vocês têm um conhecimento do corporativo. Exatamente, que eles não têm. E ele vai quebrar a cara. Né? Isso a gente tem encontrado, Luiz, você tocou num ponto importante, né? Como a gente tem aberto frentes aí, a gente tem encontrado muitos arquitetos extremamente criativos, né? Com projetos lindos, maravilhosos, e que não são... Da mesma forma que eu falei que o nosso core business nunca foi e não é o residencial, não são da área corporativa. Mas tem projetos, mas precisam de apoio, precisam de uma base para falar a linguagem do corporativo, para adequar, para saber o que funciona. Ou muitas vezes precisam de ajuda até para especificar, para definir uma especificação, né? Entender qual a qualidade do produto, melhor, não... Enfim, e aí a gente entra dando esse apoio, falando, puta, vem cá, faz assim, aquilo que a gente falou lá atrás, por ter vivido isso. E eu falo, puta, obrigado, puta, adorei, quero fazer mais coisa com vocês, se eu tiver, eu vou te chamar, porque a gente traz... diminui a curva, né, de aprendizado. A gente acelera a curva de aprendizado para eles entrarem aqui, e a gente também aprende muito com isso. Né? É muito legal. Né? Porque tem um detalhe, né, do residencial de alto padrão, do acabamento, de tudo isso, que quando vem para o corporativo, as coisas fazem sentido, né? Se unem. Você vê uma demanda de arquitetos que fazem casa-cor historicamente, mas que tem uma demanda também de corporativo, talvez de menor escala, mas tem uma demanda. Ou mesmo de grande escala, mas eles têm bons projetos, mas normalmente não tem o volume de corporativo, porque ele não se dedica a trabalhar esse. Ele só responde àquele projeto que vem para ele. A gente conversei com vários arquitetos, não vou citar nome, mas tem gente que falou para mim, falou assim, eu não quero. Eu não quero, eu não topo entrar numa concorrência, eu não entro em projeto de risco, né? A gente tem, né? É muito comum, é o nosso dia a dia. Você participa de um processo de seletivo, muitas vezes com várias outras empresas, você apresenta seu conceito, sua ideia, seu custo, seu cronograma, sua forma de trabalho, né? E o cliente vai escolher. Mas teve profissionais que falam, eu não trabalho assim, e não é a minha forma. Eu trabalho por indicação. Quando o cliente chega para mim, ele chega para mim porque conhece o meu trabalho, o meu nome em algum outro lugar, e não só projetos de grande escala. De grande escala. Que ele fala, mas isso aqui eu tenho uma relação com o board, com a diretoria ou com o presidente da empresa, eu vou fazer esse projeto, é um baita projeto, mas é a forma, ele executa, mas ele executa 3 por ano. Né? Porque ele está voltado a outras coisas, então ele não vai prospectar, ele não quer, ele só vem, ele se dá o luxo de escolher o projeto que ele quer participar. Entendi. Acontece e não com pouca frequência, pelo menos conosco. Né? Você falou em residencial, né? Eu queria focar um pouquinho, agora entender, na verdade, mais do que focar. A quantidade de projetos maior de vocês é o quê? É escritório? É corporativo. Não, escritório, varejo... Também a gente abriu muito, sempre fomos absolutamente voltados para o corporativo. E no corporativo eu construí até edifício para cliente, dentro de indústria, tudo. Né? Mas nessa história tenho restaurantes, tenho fast foods, tive clínicas, laboratórios, tive uma série de coisas. Mas depois da pandemia a gente também abriu muito para o setor educacional, para o setor de clínicas, para o setor de saúde. Né? Também entramos no segmento de edificações, do que eu chamo de pequenas edificações e obras rápidas,
né? Fomos convidados a entrar em Minha Casa Minha Vida, não é a minha expertise, não é a forma como a gente está acostumado a trabalhar, isso é uma verdadeira indústria onde você trabalha num outro grau de produtividade, a gente vem muito mais da customização do interior, mas a gente executou aí galpões para sempre obras rápidas, né? 6 meses no máximo, 7 meses, galpões, centros logísticos pequenos, construções para o varejo, executamos em indústria, em algumas indústrias nós executamos toda uma área nova, desde a edificação para vestiário, cozinha, área ambulatorial, atendimento laboratorial, portarias e pátios de manobra, enfim, num outro executamos um depósito químico para isolar risco químico de incêndio. Então teve toda uma característica especial que foi construído dentro de uma unidade industrial. No outro queria construir um grêmio lá para uma grande indústria, a gente foi lá levantar, mas edificações e obras rápidas. Então isso fez parte da nossa pivotagem, vamos chamar assim, de abrir para novos segmentos. Mas o nosso foco sempre foi o corporativo, sempre foi o interiores, e agora a gente abriu esse braço. E no corporativo, não só escritório, mas fizemos lojas em shopping, fizemos muita parte de educação também, né? Fizemos no meio da pandemia, tínhamos um cliente que precisava construir uma praça dentro de uma comunidade, né, para ser entregue, e com toda a dificuldade que isso envolveu, né, de executar durante a pandemia, isolar as pessoas, né, você tinha Covid, você tinha uma questão de segurança, de saúde envolvida com isso, né? E era uma pasta muito grande, com escola de costura, de cozinha, de parte de informática. E a gente precisava executar. Meu cliente queria fazer isso, executar, entregar para a sociedade isso, e a gente executou. Então, assim, sempre tem um projeto ou outro com características muito especiais, desafiadoras, e que depois a gente olha, quando você olha para trás, você olha com muito orgulho de ter feito isso. Né? Porque não é só entregar, é o que você entrega, né? Não é só o resultado financeiro, né? É o impacto que você cria na sociedade ou na vida das pessoas com aquele projeto que você está entregando. Mas eu vejo, assim, sob o ponto de vista comercial, e esse histórico, uma matéria-prima muito rica para você resgatar, né? Porque você fez uma série de indústrias, de galpões, de escolas, é uma matéria-prima que você tem na mão, né? E isso estava dentro da gaveta, Luiz. Então, isso está dentro da gaveta. É tão óbvio para vocês, e a gente não está contando. Para nós, a gente sabe, mas a postura... voltar a trabalhar, cativar esse cliente que vocês fizeram obra há 20 anos atrás. Né? Ontem, por coincidência, eu estava num grupo, num café da manhã, e um cliente antigo da OMA falou: fiz obra com vocês, que legal e tal, mandando um beijo lá pro Marcelo e tal. Então isso é muito legal, né? Então, e a gente tem muito essa recorrência. Então, né? Essa matéria-prima que tem que... A gente precisa contar, a gente, assim, quando você cria um hábito, né, na sua vida, e você cria uma forma de pensar, e você sempre enxerga as coisas através daquele prisma, através daquela lente, através daquele modo de pensar. Exato. Quando você enxerga, o fato de você enxergar e tomar uma decisão que você quer fazer de uma nova forma, não significa que está executado. Esse é só o primeiro passo. Exatamente. Você precisa exercitar isso é um exercício diário de repetição, é uma escolha nova dia a dia. Porque se você deixa no automático, para onde você vai? Você vai para o que você sempre fez. Né? E o que a gente sempre fez foi ser muito passivo. Então, assim, você vê a matéria-prima que a gente tem para trabalhar de comunicação que a gente está conversando aqui, e que hoje está dentro da gaveta da OMA, que a gente precisa contar. Exatamente. Então é um exercício diário, até que isso você cria... Como você cria novos hábitos? Né? Com repetição. Exatamente. Com repetição. E basicamente é o seguinte, todo dia é uma escolha. É uma escolha de falar, eu não vou por aquele caminho,
eu vou por este caminho, porque eu escolhi este caminho. Depois de fazer isso N vezes, aí você já começa a acordar e pensar nesse caminho. Então a gente está nesse processo. Muito bem. Falando de pivotar, o que vocês viram mais aí de pivotagem ou pivotadas nos projetos corporativos? Eu acho que isso já está, eu não vou falar nenhuma novidade aqui, né? A gente já está... Há muita preocupação com a qualidade de vida dentro dos escritórios. Né? A oferta de diversidade, né? Se percebeu, né? nesse processo que a gente passou, se percebeu que o ambiente, a diversidade de ocupação dentro do próprio ambiente, a diversidade de formas de trabalhar, né? O uso do ambiente como sinergia e trabalho em equipe e proporcionar a qualidade de vida às pessoas naquele trabalho mais focado, mais individual, né? Que você tem, que possa ser feito. E não estamos falando de casa, pode ser feito remotamente, em qualquer lugar. Sim. Né? Pode ser feito numa cafeteria, pode ser feito numa viagem, pode ser feito... Né? Conheço pessoas que escritores, que ele quer, na hora de escrever, ele aluga um quarto num hotel e vai ficar uma semana isolado no ambiente dele para estimular a criatividade. Então, a gente percebeu essa mudança. A gente teve muito perfil de trazer a diversidade do ambiente. Olha onde nós estamos. Né? A qualidade, nós estamos conversando aqui como que num sofá da nossa casa. Exatamente. Muito bem acomodados, muito confortáveis, né? Biofilia, né? O ambiente que você está tem um impacto muito grande na tua produção, na tua criatividade, tua saúde, né? Na tua saúde, fundamentalmente na tua saúde mental e física. Então a gente percebe, te respondendo, uma preocupação maior com isso e um movimento de adequação dos espaços ou mesmo construção de novos espaços, né? Já com essa tônica e muito, talvez, de algumas empresas, principalmente as maiores, de começar a oferecer unidades menores de atendimento para proporcionar, né, numa capital como São Paulo, por exemplo, a setorização. Menos você se desloque menos, mas você tenha... Porque também ficou muito claro, no primeiro movimento, o trabalhar remoto com muita produtividade, mas num segundo momento a falta da sinergia. Né? Eu costumo dizer para a minha equipe, vamos conversar, porque 1 mais 1 é mais que 2. Claro. Eu tenho uma ideia, ela tem uma ideia, e da nossa discussão vai surgir uma terceira ideia. Que se eu estiver no meu canto, ela estiver no dela e a gente não interagir, essa terceira não vai nascer. Muito bem. Então é a necessidade da sinergia, né? A substituição de uma reunião online por uma conversa de corredor. Exatamente. Estou contando com isso, tal. E é o ambiente, e aí é o ambiente proporcionar e facilitar isso. Essa é a grande mudança, mas acho que eu estou aqui chovendo no molhado, porque isso já está muito consolidado, né? Mas é sempre bom reforçar, porque tem empresa que talvez ainda não esteja pensando nisso, né? Muitas. A gente encontra empresa com vários níveis de maturidade. Né? Ontem era o tema da discussão que a gente estava nesse grupo ontem fazendo, né? O cálculo que essa conta tem que fechar, né? O uso do metro quadrado, quanto custa, são áreas caras, né? Você proporcionar um ambiente desse é a parte mais cara dentro de um projeto. Aí chega lá no CFO, o CFO corta, como é que faz? Então, eu acho que mas eu acho que o mercado, ele está... Quando esse tema vem de forma muito recorrente, o mercado ele vai criar uma solução, né? Ele vai encontrar uma solução. Então, eu acho que as empresas estão caminhando para essa maturidade, pelo menos dentro do grupo que eu estava ontem. Não, acho mas é geral, sim. De como até quantificar o intangível, né? Agora, queria perguntar para você, eu fiz uma aposta com a Naga, que você não vai lembrar, provavelmente, porque eu estou inventando agora, de que o mercado está aquecido. Né? Você falou que não, está morno, eu falei, não, está aquecido. Como é que está o mercado? Acho que está bem aquecido, né? A gente acha que o mercado tem bons indicadores. Eu acho que o mercado mostra, a gente acompanha os indicadores, né, trimestralmente, que é a periodicidade de medição de vários termômetros, né? de várias plataformas que estão aí, de várias empresas. Né? Eu acho que a gente está num momento bom, acho que a gente está num momento de alcançar patamares anteriores. Acho que tem alguma acomodação
acontecendo, a gente sentiu um pouquinho isso, né? Em termos de terceiro trimestre, mas acho que o mercado está forte, está movimentado, acho que existe, e aí não falando só, a gente tem desafios econômicos no nosso país, mas a gente também tem um movimento de consumo muito forte, né? A gente tem problemas estruturais, não vou falar de economia aqui, tem desafios, próximo ano de eleição, né? Isso traz pontos positivos e negativos, claro, como tudo, mas acho que o mercado vive um momento bom, sim. A gente, para quem recentemente, até 2 anos atrás, estava num nível, né, de indicadores de vacância mais altos, tal. A gente tem retomada, índice de ocupação, chegada de novos produtos, né, chegada de novo estoque, com novos eixos, né, uma pulverização. Então, eu acho que a gente vive aí, não sou um especialista do mercado imobiliário, mas a gente vive uma evolução, bom, né? E as notícias estão aí, né? As grandes empresas tomando a decisão de voltar 100%. Acho que acho que é inevitável. É inevitável. Tem que ter tudo isso, mas você falou de pivotar, e pivotar é um termo muito associado ao pessoal do Vale do Silício, né? Tecnologia, tudo mais, as startups. E aí, como é que a tecnologia está com vocês agora? A gente sempre procura estar para e passo, né? Até porque se você não tiver, você é engolido pela falta de produtividade ou pela falta de resposta, né? Mas eu acho que em termos de tecnologia, a gente tem ferramentas bastante que nos suportam os nossos negócios, as nossas operações de forma bastante eficiente, né? E o que a gente tem trazido agora, né, é o que todo mundo, a gente tem visto em todos os setores da economia, que é a IA, né? A inteligência artificial, né? E como todo mundo, a gente está trazendo isso para o nosso dia a dia. E aí a nossa visão, né, eu acho que não quero entrar muito nesse tema, porque é um tema controverso, mas eu vejo que a IA não vai substituir o trabalho, né? Tem muita essa preocupação, a IA vai substituir, acho que a Revolução Industrial não substituiu, ela gerou novos trabalhos em novas frentes, né? A Revolução da Informação, que foi uma última que a gente passou, né, gerou mais trabalhos, mudou o perfil, mas gerou mais trabalho, né? Mesmo o trabalho no campo com a Revolução Industrial cresceu muito, porque a mecanicidade aumentou as áreas de cultivo, você tinha a necessidade, hoje você tem uma necessidade de fixar o trabalhador no campo. Mas falando da IA, a IA veio para amplificar a nossa capacidade e não para substituir o ser humano. Então, eu sou um sem IA, eu sou outro com o IA. Então, a minha capacidade, ela se amplifica em termos de profundidade, em termos de produtividade, em termos de alcance daquilo que eu posso fazer. E esse é o desafio. Mas não funciona para tudo e nem funciona por si só. Né? Você precisa saber escolher o que você quer e você tem que trazer para resolver a tua alimentar, dor. Né, de acordo escolher corretamente para usar. Então, assim, esse é um desafio. O desafio não é trazer a IA, o desafio é escolher e como usar, e também desmistificar um pouco isso de que é uma ameaça ao trabalho. Não é. É uma coisa que veio para ficar, a gente tem que aprender a usar. Né? Eu digo o seguinte, é que nem é algo como muito antigamente, você fazia contas na calculadora, você usava caderno para anotar e máquina de escrever para documento, fazer apresentação em slide. Aí veio, né, o pacote Office, encurtando muito essa história, que te trouxe planilha, que te trouxe editor de texto e te trouxe uma apresentação. Né? Não, ninguém perdeu o emprego, só que você mudou a forma de fazer. Você faz muito mais rápido, você faz ganha muito tempo, mais. Né? Hoje você trabalha com planilhas, com milhares de linhas de dados, uma coisa há décadas já, muito fácil. Antigamente você imagina processar isso. Né? Então, a mesma evolução vai acontecer com a IA. Vai mudar a forma de fazer, mas você ainda vai estar lá fazendo. Então a gente tem que encontrar essa forma nova de fazer. Tá certo. A gente está chegando no final e queria que agora uma sessão assim de
Mandiná é esse batido falar, né? Mandiná, mas... Preciso localizar algum futurólogo assim, que a gente possa estar Agora usando. é a Márcia Sensitiva. A Márcia Sensitiva, adolescente. Eu queria que vocês falassem qual vai ser a próxima pivotagem de vocês? Olha, é difícil, eu acho que é difícil te dizer, tá? Mas talvez seja, né? Primeiro, eu gostaria que fosse no relacionamento, no aprimoramento do relacionamento com o cliente e com os parceiros, na tecnologia, na velocidade, no alinhamento da informação, né? No alinhamento da apresentação, da comunicação, do acompanhamento. A gente está com muito esse viés, né? Uma das nossas tônicas é a gestão transparente, a previsibilidade, mas vir na forma da comunicação. Essa é uma. Em termos de atuação, talvez venha em novos mercados, né? Mas é muito prematuro falar quais e como, embora eu tenha ideia, porque eu acho que a gente ainda tem muita consolidação neste projeto para fazer. Tá. Né? O que é? Você falou pivotar. Por que o pivotar é muito usado no Vale do Silício? Porque você tem as startups tentando encontrar o caminho, eles usam o famoso MVP, né? Que é o mínimo produto viável. Então é aquela coisa, em vez de ter o projeto, você faz um produto minimamente viável, vai a mercado, testa. E aí, conforme você tem o retorno, você precisa mudar. O pivotar é mudar. E talvez mudar grandes mudanças. Então você precisa trazer, e é muito comum isso. Você vai, testa um modelo, volta, adequa, vai, testa, volta, adequa, vai, testa, encontra uma nova forma, e aí você fala, puta, não é por aqui. Aquilo que eu imaginei, que eu nem imaginava, eu tenho uma solução para isso, e muitas empresas nasceram assim. Então, por isso que esse termo é muito usado, porque é essa mudança rápida e adequação ao que você está encontrando de resposta do mercado. E o que eu espero é que a gente tenha respostas do mercado que nos tragam e a gente tenha essa velocidade para se adequar e também caminhar para novos mercados. Talvez seja esse um caminho difícil. Como você falou, Mandiná, bola de cristal, eu não tenho, né? Tenho tantos desafios hoje que a gente está enxergando o horizonte mais curto, mas sempre pensando um pouco lá na frente. Muito bem. Eu acredito que seja isso, né? A gente ir para um patamar de relacionamento com esses parceiros, que eles nos enxerguem como essa alternativa para eles, né? Confiável. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. Agradeço. Tá. Além de tudo, extremamente agradável e prazeroso estar aqui com vocês. Obrigado. Foi uma experiência muito enriquecedora. Saia mais. Tenho que sair. Não é? É o meu compromisso. Não é? Eu falou que se eu não sair, ela não continua com não é? É isso mesmo. Levei ele em fazendo esse trabalho. Tem que. E você que terminou de assistir a nossa entrevista, não saia de casa sem antes se inscrever no nosso canal no YouTube, caso você não seja inscrito, para rever esse nosso bate-papo e assistir outras conversas. Até mais.